jovem de Gadareno, não entendia a palavra endemoniado. Ele era um homem totalmente dominado pelo demônio e violento, que as pessoas ao ponto de ter medo dele pelas atitudes que ele tinha. Eu observei também que Maria Madalena, por ela se prostituir, ela não se prostituía porque ela gostava. Porque você vai lá ver em Lucas, capítulo 8:2, diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. Além dela se prostituir, ela tinha uma influência negativa que fazia ela fazer esse ato, né? Aí a gente hoje, como evangélico, como homem e mulher de Deus, nós temos uma participação muito grande de trabalhar em cima dessa vida para que Jesus venha se libertar. Muitos matam, muitos roubam, e aí vai fazer lá uma variação, vai fazer lá um delegado lá, vai tentar entender o porquê que ele matou, porquê que ele roubou, e acaba dizendo assim, eu não sei porque eu fiz aquilo. Não, eles acabam tendo a consciência do que ele fez, mas ele não sabe explicar o porquê que ele foi induzido àquilo, né? Por isso que a violência hoje, de uma forma atual, ela é, vamos dizer assim, 70% por influência maligna, porque o mundo realmente já é maligno, né? E eu vivi muito isso, de sair da igreja, de repente deixava um obreiro, um missionário dirigindo, e lá ia acudir um marido que estava espancando a mulher, mas além dele estava alcoolizado, ele tinha um demônio que estava por trás dele. Então são consequências que a gente acaba se deparando ao longo do tempo, que a maioria dessas violências causadas hoje são influências negativas do próprio inimigo. Aí, quando muitas vezes eu fui orar com um demoniado e o demônio não queria sair, aí o Senhor me dava aquela revelação de assim, chama o nome de fulano de tal. Aí eu chamava o nome de fulano de tal, ele se manifestava de uma forma tão violenta, tão brava, que ele não queria que chamasse o nome dele, porque naquele momento ele estava sendo desmascarado pelaquilo que ele estava fazendo. Então a gente vai entendendo que a maioria desses casos que vem acontecendo hoje, tem muitas igrejas sectas aí que tratam a violência como uma coisa normal, como seitas, bruxaria, como seitas de magia negra, que matam pessoas no sacrifício. Então são coisas que a gente acaba tentando entender, mas sabe que Jesus tem poder para libertar essas vidas. Amém. Então, como foi dito no começo, né, que a violência, ela tem origem espiritual, né, que é o pecado. Eu disse, né, que não quer dizer que a pessoa é endemoniada, mas muitos casos realmente são demônios, né, agindo na vida dessas pessoas. Mas a pessoa, só pelo fato, né, de estar afastada de Deus, de a sua inclinação para o mal, e às vezes do ensino que vem de berço já. Os irmãos imaginem um filho que é sempre espancado pelo pai, sempre está apanhando, ou então está vendo sempre sua mãe, né, apanhando do pai, e às vezes depois ele casa e começa a agir da mesma forma, né, porque ele vivenciou tudo aquilo e acha que deve ser assim, que se ele não for daquele jeito ele não é homem, né, porque normalmente esses homens, né, que batem na mulher, eles falam, não, aqui eu sou homem dessa casa, é eu que mando, e às vezes a criança aprende da mesma forma. E agora, enquanto que para alguns já crescem, né, traumatizados, que se é uma filha mulher, por exemplo, às vezes não quer nem casar, porque acha que também vai sofrer da mesma forma. Mas isso é a violência, né, no lar, a influência do pecado, e muitas vezes, né, pessoas endemoniadas. Tanto é que nos rituais de magia negra, que eles matam crianças, matam as pessoas, nem sempre eles são endemoniados, mas eles estão ali com o seu coração voltado, procurando um espiritual, mas vai do lado errado, do lado do inimigo. Como existem igrejas satânicas, não significa dizer que todos são endemoniados, mas a pessoa que procura isso vai acabar ficando, né, porque está buscando o diabo, vai acabar ficando no espaço. Qual a melhor forma de combater isso? Então, né, o tópico mais adiante, né, que vai falar um pouco sobre isso, é pregando o Evangelho. O melhor meio, né, como o irmão estava falando, é pregando o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma. Quantos ladrões, né, que foram ladrões no passado, que foram assassinos,
às vezes até estupradores, e hoje são crentes em Cristo Jesus, né? Tem sua vida totalmente mudada. A gente que passou dos 40, cara, observa que a geração do passado, que é a nossa geração, é diferente da geração de hoje. Os adolescentes, a cidade e tudo mais. E a geração que está vindo após essa geração está sendo uma outra geração diferente, influenciada pela mídia, influenciada pela internet, pela televisão, pelas novelas, pelos jornais. E isso não é só demoníaco, é a influência da geração atual. É da própria mídia. Por isso que eu perguntei, como combater isso? Os pais trazendo os filhos para a escola dominical, para combater o que vê na casa, o que vê na rua, o que vê na escola. Os pais fazendo os cultos domésticos, para combater o que vê lá fora, o que vê na televisão. Então tudo isso é o contexto da missão, do meu ponto de vista. Ele já está maligno, que é o pecado, que é influência alguma, ele sabe, mas ele está influenciando na revista, vai influenciar nós como pais, que essa geração que está sendo formada hoje não torne-se uma geração corrompida, pelo menos os filhos daqueles que estão na igreja. Isso é uma ponto de vista. Inclusive na Argentina, um político bem influente na Argentina está pedindo ajuda da igreja para que a igreja, né, ajude a educar as crianças, porque ele sabe que se as crianças forem educadas na palavra, e ele vê então na igreja o testemunho da igreja, as pessoas sendo transformadas. Então, dessa forma, talvez não se resolva no momento, mas futuramente as crianças que vão crescendo vão se tornando cidadão melhor, longe do crime. Ensinar a orar dentro de casa, ensinar a buscar a Bíblia em casa, trazer para a igreja, quando não fala, para quem não traz. Você viu lá nos Estados Unidos o que aconteceu? O rapaz entrou no cinema, ele detonou todo mundo lá. Agora, você viu por quê? Porque é liberado cada cidadão americano portar uma arma. Então, a influência, a sociedade, o Estado, o governo, tudo isso influencia. Não vamos atribuir tudo isso ao diabo também. Não é isso que eu quero dizer. A influência dele é permanente dentro do mundo, mas tudo isso tem que ser combatido com o quê? Com o ensinamento. Quantas pessoas daqui hoje aprenderam? Nem obreiro. Quem se der, o obreiro trazer o filho. Depois fica reclamando, o filho não. Porque nem escutei na secretaria, como o João viu lá, escutei lá na secretaria, meu filho, porque não sei o quê, trouxe para a escola dominical, ensinou, buscou, esforçou ou não. Então tudo isso, do meu ponto de vista, volto a falar, a lição é para nós, como pais, como servos de Deus, combatermos isso de uma forma de ensinar. É o que você falou, pregar o evangelho. É isso que eu estou fazendo. Então, esse caso que você comentou, e até comentar, foi no lançamento, né, do filme do Batman. Aí o cidadão foi lá e se vestido de Coringa, né? Se vestiu do personagem de Coringa, que é um dos inimigos do Batman, que no filme mata muitas pessoas. E foi lá e como ele conseguiu tudo armas pesadas, né? Foi com 3 armas e ainda na casa dele o prédio estava pronto para explodir. Então como que um cidadão comum pode ter acesso a tanta arma dessa forma? Então, o próprio governo, as próprias autoridades favorecendo as pessoas a ser más, a ser violentas. Por isso que a Bíblia fala para orarmos, né, pelas autoridades. Só para finalizar a minha participação, tinha um pastor aqui que eu acompanhei. Um pastor que estava aqui na nossa cidade com nós, que era da nossa igreja, o filho dele só jogava no videogame, ele adorava de guerra, assistia com o pai só filmes de apocalipse, de destruição e tudo mais, e foi crescendo. Imagine, eu comentava com a minha esposa, imagine como é que ia ficar depois que cresceu um menino dessa forma. Aí eu comentava com o meu rapaz, não tem nada, ele tem que estar ensinando mesmo. Tem o tempo certo para ensinar certas coisas para os filhos. Isso que a gente tem que ter. Então, tudo isso é influência da própria casa, do próprio lar. Meu sobrinho mesmo era só videogame direto. E coisa pesada, videogame. E a maioria do que eles preferem realmente é de luta, né?
E depois eles ficam, a gente percebe que eles ficam entre eles, né, um batendo no outro, e dá soco e acaba machucando, e vai crescendo nessa violência. E agora eu comecei a trazer ele para a escola dominical, até hoje ele não veio, ele está doente, e inclusive ele vem mais na igreja agora do que a própria mãe. Já mudou, você viu que ele mudou. E quando você conversa com ele, você percebe o quanto que ele presta atenção na aula. Porque você começa a contar uma história da Bíblia, ele já vai relatando na sua frente, porque ele presta atenção. Então, por isso é importante, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, mas no caminho. No caminho é trazendo. Então, é desde criança que vai aprendendo. Eu falo que eu, quando era criança, muitas vezes eu me escondia para não ir na igreja, chorava para não ir na igreja, mas meu pai me levava. Tudo bem, ele me levava. E graças a Deus, né, eu estou aqui hoje, né, também pregando a palavra, instruindo a outros e adorando a Deus. Então, por isso eu agradeço. Às vezes eu apanhei, mas foi para meu bem. Então, da mesma forma, assim, você tem que trazer, queira ou não queira, porque até certa idade ainda a gente consegue, depois já não consegue mais. Então, enquanto a gente pode, né, vamos trazer os nossos filhos para aprender a palavra de Deus. Então nós vemos, né, que esse assunto está mais aqui no ponto 3, né, que fala sobre a igreja deve denunciar a violência através de ações. Então a principal ação é pregando o Evangelho. Vou fazer aqui a primeira pergunta, e nós estamos respondendo. De acordo com a lição, qual a origem da violência? É resultado direto da rebelião de Adão e Eva contra Deus. É o pecado, né? Que é essa rebelião. A pergunta 2. A disposição de Caim para o mal é evidenciada em quem? A sua disposição para o mal é evidenciada plenamente, porque além de matar dois homens e outros. Amém. Corretíssimo. E a 3, como a igreja deve postar-se ante a violência? Deve postar-se em vosso prospecto de Deus. Então, como o vosso profeta de Deus, né? Então, é sempre, né? Como o vosso profeta é pregando o Evangelho, né? E mostrando, né? Que há um Deus que livra, né? Que sara de todas essas feridas, porque a palavra trauma, ela quer dizer ferida. Então, as pessoas que sofrem, né, os traumas da violência, ela fica uma ferida que se mexer dói, né? Então tem que ser tratada, tem que ser curada, e é o Espírito Santo, né, que é o nosso Consolador, que nos ajuda para que essas feridas sejam curadas. Agora, violência, um problema de todos. É o tópico 2. Ponto 1. Quando o crente é perseguido. Há formas de violência que, embora não agridam fisicamente, são mental e emocionalmente destrutivas. Entre as mais comuns encontra-se a tortura psicológica e o assédio moral, ambos extremamente danosos, podendo levar a vítima a danos irreversíveis. O Salmo 73, 21 está falando, né, sobre a pessoa que sofreu tudo isso, o seu coração se azedou, ou, né, ficou amargurado. Então, as pessoas que sofrem, né, todo esse tipo de violência, nem todos, mas algum desse tipo de violência, ela acaba ficando amargurada, como eu disse um pouco antes, né, de pessoas que são vítimas, elas sofrem trauma que depois não querem casar mais, não querem se relacionar com outras pessoas, porque fica aquele trauma, né, que sempre vai estar machucando. E como eu disse antes, né, sobre